muito bom dia. Saúdo a todos com a paz de Jesus. E eu quero dizer a todos que é uma grande alegria podermos retornar aqui. Hoje nós estamos um tanto atrasados. Nós temos que redefinir algumas providências aqui antes da gente publicar a nossa palavra. Mas é sempre muito bom nós podermos nos reunir com vocês e conversarmos sobre as coisas do cotidiano, do dia a dia, buscando sempre tirar uma aplicação, ou melhor, uma direção da Palavra de Deus em cima das coisas do cotidiano. Neste sábado, 10 de outubro de 2020, nós agradecemos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos vivos e de estarmos aqui com você. Nós nos deleitamos em Deus pelo cuidado que Ele tem para conosco. E é muito bom ver como é que Deus se preocupa conosco. Eu sei que há muitas pessoas hoje que estão duvidando do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, e a primeira coisa que pensam é por que Deus está permitindo certas coisas, determinadas coisas. E normalmente quando há momentos de crises, há momentos de dificuldades, o ser humano pensa isso. Muitas pessoas, não o ser humano, que aí seria todo o gênero, né? Mas muitas pessoas fazem esse tipo de pergunta: por que Deus está permitindo isto? Essa pergunta pode revelar feridas interiores muito sérias do passado, mas também o direito autêntico da pessoa inquirir e perguntar, querer entender o que está acontecendo e por que as coisas estão acontecendo dessa forma. Muitas vezes nós não temos o porquê, mas temos que pensar em muitos outros detalhes a respeito de tudo aquilo que está acontecendo. Em todos os momentos de crise, como dissemos, isso ocorre. Vemos que momentos de crise a humanidade viveu e vive atualmente. São vários períodos na história da humanidade de crises. Agora, a crise que se vive se chama pandemia pelo Covid-19. Né? E as pessoas estão novamente perguntando, afinal de contas, o que é isso? Por que isso? De onde veio isso? Eu quero dizer para você que muitas respostas nós não temos e nem sei se as teremos. Há muitas pessoas que dizem: isso faz parte de um complô, esse vírus foi fabricado em laboratório, esse vírus foi decorrência da interferência do homem na natureza, esse vírus é tão somente um castigo divino, esse vírus enfim, há uma mutação, foi uma mutação de outros vírus, de outras situações, e há muitos que dizem: esse vírus começou lá na China como os últimos. Enfim, muitas coisas se diz. Podem ser ou não verdade, podem ter pelo menos alguma razão de verdade ou algum fiapo de verdade, eu não sei. Mas a questão toda é que as pessoas começam a se perguntar: por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E por que Deus? E normalmente quando a gente se depara com alguma coisa triste, com alguma coisa ruim, a gente procura logo atribuir responsabilidades. Mas quando é que nós vamos pensar na nossa responsabilidade pelas coisas que acontecem ou pelas coisas que fazemos e que normalmente a gente não nota que a responsabilidade é nossa? Por exemplo, nós aprendemos desde cedo aquilo que é bom. Ou seja, nós aprendemos, e o ser humano, nós temos que concluir que ele pode aprender. Ele não é o ser humano ele não é treinado. O ser humano ele não é adestrado. O ser humano ele pode aprender. O nível de inteligência do ser humano é muito alto.
Então ele pode ser ensinado e pode aprender, pode raciocinar e pode desenvolver muitas outras habilidades e muitos outros pensamentos além daquilo que ele aprendeu. Então o ser humano pode aprender aquilo que é bom. Mas se nós pensarmos na sociedade de um modo geral, e coisas que o ser humano faz, será que hoje em dia nós podemos dizer, será que o ser humano realmente é bom? Será que o ser humano realmente é bom para com o seu semelhante, para com o seu próximo? Será que o ser humano é bom para com o ecossistema em que vive? Será que o ser humano ele é bom para a humanidade? Para o planeta? Será que o ser humano é bom? Porque nós temos notícias boas e notícias ruins. Nós temos exemplos assim lindos, maravilhosos de seres humanos que estendem a sua mão para fazer o bem, para ajudar pessoas com problemas, com necessidades, com dificuldades. A gente vê que há uma predisposição, digamos assim, no coração do homem em querer fazer o bem, em estender a mão. Mas também há muitas notícias ruins, calamitosas, catastróficas, de pessoas que fazem o mal e um mal que chega realmente a assombrar as outras pessoas, a ponto de perguntar como alguém foi capaz de fazer uma coisa dessas. Não estou me referindo aqui a um crime, a uma situação terrível, qualquer que seja ela. Mas da mesma forma como pensamos, se Deus realmente é bom, por que Ele está permitindo determinadas coisas? Antes de tudo, nós temos que pensar na responsabilidade do ser humano, na responsabilidade do homem. Porque Deus não fez o homem para ele ser um autômato. Ele não está com um chip pré-programado, um para fazer o bem e outro para fazer o mal. Não. Nós temos liberdade de opinião, nós temos liberdade de decisão. Isso é uma coisa que se chama livre-arbítrio. Muitos não gostam desse termo, muitos refutam esse termo, essa expressão, essa ideia. Mas não há outra explicação. O homem é fruto do meio. Será? Eu já trabalhei em muitos lugares onde a situação econômica era muito difícil e por conta disso, pessoas digamos assim, se arvoravam em ser os governantes, né? Os administradores do lugar, mas com a sua própria visão. E uma visão muitas vezes distorcida da realidade. Eu quero dizer a você que a visão, esta sim, que se tem, ela pode ser distorcida por conta da realidade, mas dizer que nós somos frutos do meio, não, porque eu conheço muitas pessoas que saem de situações extremamente difíceis e venceram e chegamos lá, e chegaram lá, né? Há pessoas que batalharam, lutaram e chegaram lá. Há pessoas que passaram por momentos extremamente traumáticos e utilizaram isso para crescer como pessoas, e mesmo sem que elas tivessem a pretensão mas acabaram se tornando realmente um exemplo, um fator de motivação para muitas outras pessoas, e isso é bom. Então eu tenho que dizer que há muitas pessoas que fazem o bem e gostam de fazer o bem, talvez nem tenham aprendido a fazer o bem, mas entenderam que o bem, que o bom era o melhor caminho. Normalmente, as pessoas que ingressam pelo caminho que não é bom, pelo caminho mau, elas não têm muita distância em termos de vida, e ainda aquelas que porventura tenham essa distância, têm uma longevidade, talvez protegidas por várias coisas, mas também essas pessoas vão ter que encarar
algo que talvez não gostassem, talvez não quisessem, mas vão ter que encarar que se chama justiça de Deus. E aí sim, se Deus cuida dessas pessoas, e se Deus dá oportunidade a essas pessoas, e essas pessoas se reformam, digamos assim, né? Mudam, sofrem uma transformação, crescem, nós vemos essas pessoas fazendo o bem. Será que Deus é bom porque esqueceu as outras coisas e deu-lhes uma nova chance e elas aproveitaram? Deus não deveria ter dado oportunidade a elas? E para aquelas pessoas em que ele deu a oportunidade continuaram a insistir no erro, será que Deus deixou de ser bom porque resolveu não dar mais oportunidades além daquelas que já deu? Então, na verdade, quando nós pensamos nisso, o foco do problema não está em Deus, porque Deus nos criou. Se fosse assim, então o problema todo estaria em Deus, porque Deus nos criou. Mas quando Deus nos criou, Ele não nos criou com falha alguma, com defeito algum, com erro nenhum, nem físico, nem moral e muito menos espiritual. O homem era perfeito. Tanto é que quando foi o único momento da criação de Deus onde Deus disse: é muito bom. Viu Deus que é muito bom. Foi o sexto dia da criação, o dia da criação do homem. Então, na verdade, o problema está e sempre esteve em como o homem age, como o homem pensa, como o homem atua, como o homem vive, como o homem reage. Mas desde o início Deus tem dado instruções e orientações ao homem para caminhar, para viver. Mesmo lá atrás ele havia falado: olha, de tudo isso aqui você pode comer, menos daquela árvore ali. E foi exatamente daquela árvore ali que ele foi. Atrás daquela árvore, do fruto daquela árvore, melhor dizendo, o homem foi. Ou seja, então na verdade está no homem, está na hora do homem parar de querer atribuir a responsabilidade aos outros por tantas e tantas coisas e passar a olhar para dentro de si, para a sua própria vida e dizer: afinal de contas, eu sou bom ou sou ruim? Na verdade, nós vamos ter que dizer que nós somos ruins, porque muitas vezes nós erramos, nós não somos perfeitos. Mas isso não quer dizer que nós somos ruins eternamente ou que somos um ruim sem qualquer tipo de recuperação, não. Porque se nós somos capazes de fazer coisas ruins, ou voluntariamente ou não, mas também somos muito capazes, digo eu, de fazer coisas que são muito melhores, de fazer atos onde se vê bondade, onde se vê amor, onde se vê misericórdia, onde se vê compaixão, porque são os mesmos sentimentos que gostaríamos que nós tivéssemos em relação a nós mesmos, vindos de outras pessoas. Então nós percebemos que há muitas pessoas que estão fazendo mal, propagando o mal, incentivando o mal no meio mesmo dessa pandemia e não estão nem aí para o que está acontecendo com as outras pessoas. Nós temos notícias de desvios de verba, desvios de dinheiro, pessoas que incentivam a polarização, ou política, ou religiosa, ou seja lá o que for. Nós vemos pessoas que, na verdade, incentivam e agravam, ou melhor, e até muitas vezes tentam criar abismos onde eles não existem, sabendo que isso não vai beneficiar toda a sociedade, todas as pessoas, mas um determinado grupo de pessoas. Há pouco tempo nós assistimos uma reportagem falando sobre determinada organização social que atua na área da saúde e pessoas ligadas a ela e responsáveis por ela com acusações muito sérias de desvio de verba, de desvio de dinheiro público. Não estamos aqui dizendo se são ou se não são culpados, se tem ou se não tem fundamento. Esse é um papel que não nos cabe. Cabe tão somente ao Ministério Público, cabe tão somente à Justiça decidir se realmente aquilo tem fundamento ou se não tem, e apurar os fatos, e aí sim, com fatos apurados adequadamente, tomar a decisão, ter elementos para decidir. Mas a questão toda é:
Se, se tais fatos forem verdadeiros, o que essas pessoas pensaram em quando tomaram a decisão de fazer as coisas que não beneficiariam outras pessoas do povo? Então nós temos que pensar muito nisso. Há, um, há uma coisa que nós temos que aprender: o que nós entendemos como bom. Porque o bom não pode estar ligado necessariamente a uma satisfação pessoal sua, necessariamente. Isso não quer dizer que você não. Ah, você está dizendo que eu não posso trabalhar e ganhar o meu dinheiro e comprar os meus bens, comprar as coisas que me dão satisfação ou que podem me alegrar a alma. Afinal de contas, eu trabalho, não posso ter uma satisfação pessoal? Sim, claro que sim. Mas você acabou de dizer, você trabalha. Não se utiliza de meios ilícitos, de meios escusos, para você conseguir conquistar as coisas na sua vida. Então o bom, na verdade, já começa por aí. Eu estou fazendo coisas, ou estou tomando decisões apoiadas em princípios, em valores, que são valores corretos. E aí, nesse caso, não está aqui sendo correto ou deixando de ser correto por uma mera questão de filosofia. Depende do ponto de vista? Não, não depende do ponto de vista. Porque eu não vou fazer uma determinada coisa com uma motivação de retaliar alguém ou alguma outra situação. Eu já conheci pessoas no meu trabalho que tinham todos os motivos para serem pessoas muito ruins e não se importarem com o sentimento das outras pessoas que foram muito magoadas, muito machucadas na sua vida. Mas, no entanto, entenderam que essa não era a melhor opção, até porque outras pessoas que elas também conheceram optaram por seguir esse caminho e, infelizmente, não tiveram um bom fim. Então, nós temos que pensar muito nisso. O que é o bom para o ser humano, ou o que é o conceito de bom ou de bem para você? E por mais que tenham pensamentos éticos, filosóficos, antropológicos e outras coisas, sociológicos e outras coisas mais, na verdade você vai entender que o bom é aquilo que está necessariamente visando o outro, não tanto a você. Ou pelo menos o bem que você quer para você, você também vai querer para outra pessoa. Então, nisso está, penso eu, o verdadeiro conceito do bom, o verdadeiro conceito do que é o bem e do que é realmente fazer o bem. Qual é a motivação que eu tenho? Já começa daí. A minha motivação realmente é promover o bem, é conseguir o bem não apenas para mim, mas para todas as pessoas, ou a minha motivação está oculta, está disfarçada sobre outras motivações ou sobre outras camadas, digamos assim, que estão ocultas, não aparecem ainda, mas são motivações duvidosas. E quando eu faço, qual é o tipo, além da motivação, qual é o sentimento que eu tenho quando eu procuro ter as ideias e procuro realizar as ideias? É um sentimento apenas de autossatisfação, é um sentimento que é movido apenas por um sentimento de uma sensação assim de que eu vou me realizar, custe o que custar, ou eu tenho que conquistar isso, a pessoa vai ver, as pessoas vão ver, eu vou conquistar isso por mim ou por esse grupo de pessoas que tem essa ideia, ou eu quero acabar com alguém, quero acabar com outro grupo, eu quero disseminar um outro tipo de pensamento que na verdade é um pensamento que não agrega, é um pensamento que não dissemina a união, mas é um pensamento que dissemina na realidade a dissensão. Então, além da motivação e além do sentimento, em seguida vem a realização. De que maneira eu estou realizando isso? De que maneira eu estou promovendo os atos que eu preciso para executar aquilo que eu entendo, posso estar entendendo que é o bem. Quando eu faço isso, eu estou zelando pelas pessoas, eu estou zelando por mim mesmo, mas estou zelando pelas pessoas, ou estou zelando pelos recursos que eu estou empregando para fazer
aquela obra, aquela realização, ou seja, eu estou sendo realmente fiel não apenas a motivação, o sentimento, mas sobretudo eu estou realmente vendo a finalidade maior que é o bem da outra pessoa. Todos nós, se nós pensarmos nisso, temos a capacidade de enxergarmos o bem, de vermos o bem. Há uma coisa que muita gente não pensa, essa sensação, ou melhor, esse conhecimento do homem, ou essa noção do homem, acho que a palavra melhor é noção, do que é certo e do que é errado, já está há muito tempo dentro de nós. Sim, há muitas coisas que nós aprendemos, há muitas coisas em que nós somos ensinados. Por exemplo, a respeito, eu já citei esse exemplo aqui, da criança que diz assim, olha, não mexe aí que você pode se machucar. E muitas vezes ela mexe e se machuca. Né? Ou seja, há coisas que nós precisamos ser ensinados realmente. Mas quando crescemos, e à medida que nós vamos crescendo e aprendemos novas coisas e novos valores, nós vamos tendo a noção exata. Essa noção, na verdade, ela só aumenta daquilo que é certo e daquilo que é errado. Agora, esta noção do que é certo e do que é errado, e isso é importante a gente focar também, muitos dizem que é a voz da consciência, ou como se queira chamar, acho que não há problema em gente tentar pintar essa noção, né? Atribuir uma pintura a essa noção, ou um vocábulo, uma expressão a essa noção do certo e do errado. A grande questão é que depois que nós aprendemos isso, a gente tem a tendência de querer relativizar. Não, esse é o certo, mas pensando bem, se aquele outro lá, não, mas olha só, isso daqui se empregado desse jeito para o bem, e não sei o quê, nós tendemos a relativizar as coisas. E quando a gente começa a relativizar demais as coisas, isso significa dizer que nós estamos assumindo, digamos assim, as rédeas de um futuro que nós não conhecemos. E, sobretudo, tomamos decisões que não são as melhores. Porque, no final de contas, é como se você estivesse fazendo um cozido, por exemplo, um ensopado. Tem que ter a quantidade certa de água, tem que ter a quantidade certa de tempero. Enfim, tudo está ali na quantidade certa para que o cozido, o ensopado, seja muito saboroso. Agora, quando você começa a relativizar demais, é como você começa a acrescentar mais água, mais água, mais água, aquilo que estava na medida certa, aquilo que estava saboroso, aquilo que estava na textura certa, na fluidez certa, começa a ficar muito fluido, muito ralo, muito ralo, muito ralo, muito ralo. Daqui a pouco você não consegue mais perceber o sabor daquilo que você estava fazendo e que antes estava tão saboroso assim. E aí é que está o grande problema, e aí é que está o grande perigo. Por isso eu digo que o ser humano ele tem sim noção daquilo que é bom, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Muitos têm o perfeito conhecimento disso, a perfeita noção disso, melhor dizendo, mas sobretudo ele também sabe que quando começa a relativizar demais as coisas, e essa relativização normalmente está ligada a pensamentos próprios, a pensamentos egoístas, a pensamentos mesquinhos, que podem muitas vezes estar disfarçados sob o manto da legalidade, da justiça, da ética. Ou seja, é você fazer o mal dizendo que está fazendo o bem, e que no final das contas todo mundo vai ver que é o bem. Só que não tem como você fazer o mal, ser mal, demonstrar ser mal, ter a motivação errada, ter o sentimento errado, ter a realização errada e dizer que no final vai ficar tudo bem. Esse foi realmente o objetivo. O objetivo era fazer o bem. Não tem como fazer isso. Então o ser humano ele tem que aprender
a ele olhar para si próprio. Nós temos que aprender a olhar para nós mesmos. E antes de pensar a querer culpar a Deus por alguma coisa, nós temos que olhar para dentro de nós e ver, afinal de contas, eu tenho que ser responsável pelas minhas ações. Eu tenho que ser responsável pelas minhas ações. E há muitos que, mesmo que não creem em Deus, não queiram nada com Deus, não queiram saber de Deus, ou mesmo que não tenham uma outra religiosidade, por exemplo, e temos que todos respeitar isso, mas me parece improvável que alguma divindade queira que a pessoa seja má e faça coisas más. Ou seja, essa pessoa, ela entende que ela não vai ter que prestar contas a ninguém. Mesmo a divindade a qual ela crê, a qual em quem crê ou a qual ela serve, ela acha que realmente ela não vai ter que prestar nenhum tipo de contas, não vai ter nenhum tipo de prestação de contas. Então nós temos que nos ater a isso sim. Há um versículo muito interessante na palavra de Deus, está em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. E acho que resume bem aquilo que nós conversamos até aqui. Miqueias, está lá no Antigo Testamento, Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz assim: Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Em outra versão, em outra tradução, diz assim: Ele te declarou, ó homem, ou seja, o ser humano, o que é bom. E que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Ora, quando ele diz, ele te declarou, ó homem, o que é bom, isso significa dizer que de várias formas e de várias maneiras, Deus já procurou ensinar desde o princípio para o homem aquilo que é bom. Deus já procurou ensinar ao homem os caminhos onde ele deveria andar ou não andar, o que ele deveria fazer, as atitudes certas, as atitudes corretas, as decisões corretas e, sobretudo, a motivação dessas decisões, a fundamentação dessas decisões. Deus tem usado situações, Deus tem usado nossos pais e os pais dos nossos pais para nos ensinar bons valores, para nos ensinar bons conceitos, para nos ensinar um bom comportamento em sociedade, a começar na família. Ou seja, Deus tem utilizado, então, pessoas, família, fatos do cotidiano, todas as coisas para nos ensinar e para nos mostrar aquilo que é bom. Ou seja, o homem, então, ele não está largado em qualquer situação, cada um querendo fazer o que deve fazer, achando que deve fazer aquilo que lhe parece o melhor, sem qualquer outro juízo de consideração. Deus tem procurado ensinar ao homem aquilo que é bom. E o que é que o Senhor pede de nós? Senão que pratiquemos a justiça, que amemos a benignidade, a misericórdia, e andemos humildemente com Ele. Mas veja bem, antes de pedir para que ande humildemente com Ele, Ele diz aqui que ame, que pratique a justiça, que ame a benignidade, ou seja, que seja uma pessoa de bem, que não deturpe a justiça, que não altere a justiça, que não mascare a justiça, que não fantasie a justiça. Pratica a justiça. A justiça é a justiça. E ames a benignidade, ame a misericórdia. Da mesma maneira, não é você demonstrar as suas obras e tirar fotos e selfies de você estar fazendo alguma coisa. Os próprios atos vão falar por si. As pessoas vão divulgar, vão dizer e vão se alegrar e dar bom testemunho da sua pessoa. Então você tem que amar a benignidade, amar a misericórdia quando saindo algo vindo realmente do mais profundo do seu ser. E esse
esses sentimentos que vêm lá do interior, lá das profundezas das suas emoções, dos seus sentimentos, elas vão fluir nas suas ações, nas suas condutas, nas suas palavras, nos seus pensamentos, ou seja, o seu mundo exterior ao seu redor vai refletir exatamente quem você é e o que você tem feito. E só por último, e são coisas boas então, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, e ame a misericórdia, ou seja, são coisas boas. São coisas que todos nós, na verdade, queremos, todos nós desejamos, mas muitos não praticam, não fazem. E só por último, ele diz, e andes humildemente com o teu Deus. Ele pede. Ele não ordena ninguém. Ele pede. Isso significa dizer que está no seu campo de decisão. Aí é que está a questão do livre-arbítrio. Ele pede, ele não ordena, ele não manda no sentido de obrigar ninguém. Saiba que se você tomar decisões erradas e quiser se manter-se nelas, nós provavelmente vamos assistir às consequências disso. Você verá as consequências disso. Talvez num momento mais adiante, mas você vai ver as consequências disso. Agora, por outro lado, aquilo que você faz de bem, aquilo que você faz de bom, o bem que você tem, o bem que você propaga, o amor e a misericórdia, a justiça, a benignidade que você tem em você, e você quer espalhar, que você quer compartilhar com as outras pessoas, tenha a absoluta certeza que esses sentimentos, que essas ações decorrentes desses sentimentos serão sempre muito maiores, muito mais importantes, muito mais duradouros e com muito mais significância para essas pessoas do que todas as demais coisas erradas, ou ruins ou equivocadas que você fez. Embora muitas pessoas só gostem de focar, de demonstrar, de enfatizar o mal. E, sobretudo, essa última palavra, humildemente. Humildemente quer dizer que você não tem que ficar andando cabisbaixo, aí se achando a pior pessoa do mundo, não. Humildemente quer dizer que você não foi tomado pela soberba, você não se deixou levar pela arrogância, você não se deixou cativar pela ambição cega, pela sede de poder, ou por quaisquer outros sentimentos, sempre que você pode se sentir poderoso em muitas situações. Você bebe, se sente corajoso para fazer muitas coisas que talvez você normalmente não faria. Você assume a direção, o volante de um carro, e você acha que ali você é poderoso. E aí você comete grandes desatinos sem se preocupar com as outras pessoas. Você está ocupando um cargo de influência numa empresa ou no serviço público e você se acha a mais poderosa das pessoas e daí você passa a pisar nas outras pessoas, desprezar as outras pessoas como se elas não existissem. Você tem uma situação financeira, sabe, muito boa. E você acha que por conta dessa situação financeira, isso torna você a melhor das pessoas. Mas não vai ser a situação financeira, o cargo, o poder, o tipo de carro que você tem, ou a bebida, ou qualquer outra coisa que vão dizer para você quem você é. Porque, na verdade, quem você é começou antes de todas essas coisas, antes da bebida, antes do cargo, antes da situação financeira, começou antes. Então, quanto mais você se mantiver humilde, ou seja, você tem a noção exata de quem você é. Não, você não é pelo que você tem, mas você já era. Ou seja, aquele tesouro intelectual, aquele tesouro de sentimentos e de personalidade que você tinha antes, é o que vai ser mostrado e demonstrado depois. Por isso que a palavra que nós lemos diz que andes humildemente.
tendo a humildade, não a arrogância, não a prepotência, não o sentimento de superioridade, não o sentimento de querer ser adorado, temido, respeitado pela força. Não, mas por quem você é de verdade. Mas se você desejar, ainda assim, andar humildemente com esse Deus, com Deus, você ainda terá melhores, maiores, as mais adequadas condições para você ser alguém de bem, que ama o bem, para o bem, e todas as suas ações, o somatório das suas ações vão ser classificados ou poderão ser classificados como boas para as outras pessoas. Então veja bem quem você é, veja bem o que você aprendeu, o que você tem feito com o aprendizado que você teve ao longo da sua vida. Veja primeiro a sua constituição interior, a sua personalidade, as suas ações, antes de querer atribuir responsabilidades ou, digamos assim, dizer que a culpa é das outras pessoas, é do mundo, é da vida, é das outras pessoas, é da política, é disso, é daquilo, ou é de Deus. Que todos nós cresçamos, tendo por base essa análise, que todos nós possamos crescer, todos nós possamos realmente dizer, puxa, eu acho que antes de querer resolver os problemas do mundo, ou querer culpar as outras pessoas, acho que eu tenho que olhar para mim mesmo e ver quais são os problemas que eu tenho comigo mesmo, em mim, que eu preciso resolver, e depois então eu tentar contribuir para resolver os problemas do mundo ou de outras pessoas. Sem querer culpar e condenar ninguém antecipadamente, especialmente porque eu posso apontar um dedo para inúmeras pessoas, mas se essas inúmeras pessoas também apontarem o dedo para mim, serão inúmeros dedos apontados para mim também. Algumas com razão, outras sem razão, mas no final das contas, os dedos estarão apontados também. Cresçamos nisso. Cresçamos nisso. Meditemos nisso. Que Deus nos ajude a ser pessoas melhores, pessoas que pensem o bem, pessoas que possam ser voltadas para fazer o bem. E nós nos lembremos das coisas que Deus já nos ensinou, utilizando várias pessoas, várias maneiras, utilizando mesmo a sua palavra. Que Deus nos ajude a amar a misericórdia, amar a benignidade, amar a justiça. Que Deus nos ajude a andar em humildade, em simplicidade, mas com sabedoria. Que Deus nos ajude a andar de um modo que seja do agrado dele, de preferência andando com ele, para que a paz que nós queremos para nós seja também a paz que as outras pessoas também possam ter, porque quando você anda com Deus, você anda com Deus em paz, buscando a paz e promovendo a paz. Que Deus assim nos abençoe e lhe conceda um excelente final de semana. Amém.